Fala galera geniana, tudo certo, tudo em paz? Espero que sim, espero que a gente ultrapasse essa crise aí juntos, que essas dificuldades não sejam barreiras aí para a gente continuar o nosso trabalho. O nosso trabalho convencional está obviamente bem complicado, mas isso não significa que nós vamos ficar sem um amparo intelectual, podemos dizer assim, durante esses dias. Vamos curtir essa quarentena à distância aí, né? Sempre lembrando aí que é melhor não sair, mantenham-se em casa, mantenham-se limpos, preservem aí as pessoas que estão em suas voltas e muito saudade de vocês, meu primeiro ano, adoro vocês. Hoje a gente vai falar um pouco sobre Sócrates, tá? As últimas aulas que nós tivemos, ainda antes de toda essa loucura, falávamos sobre o início da filosofia, a transição do mito, da mitologia para a filosofia. Falamos o quanto lento e gradual foi esse processo, né? Falamos que tudo isso tem início com os famosos filósofos pré-socráticos, ou os filósofos da natureza, que são aqueles primeiros filósofos que vão tentar desvendar ali as origens do mundo, as origens do universo, e que são chamados de filósofos naturalistas, filósofos da natureza, né? Os cosmólogos, né? São conhecidos dessa forma aí porque eles partiam da ideia da análise da physis, né? Que é a natureza, através de um arqué, através de um elemento único. E aí nós temos Tales, Anaxímenes, Anaximandro e etc. Tudo isso aí a gente ainda viu em sala e vimos que eles também são classificados de pré-socráticos. E por que eles levam esse nome de pré-socráticos? Não é só pelo simples fato deles serem anteriores a Sócrates, tá? Comumente se pensa dessa maneira. No entanto, o que nós podemos classificar como pré-socrático são todos aqueles que vão tentar desvendar, as origens do mundo e do universo a partir de uma análise da natureza, certo? Utilizando o arqué ali como princípio fundamental. Então, existem filósofos que vieram depois de Sócrates, mas pelo fato deles terem essa mesma abordagem, eles são considerados pré-socráticos, né? A exemplo aí de Demócrito. Mas o foco da nossa aula é Sócrates. Qual a grande importância que faz de Sócrates ser dividido, aliás, ter dividido a história do pensamento ocidental? E hoje nós temos a filosofia pré- e pós-socrática. Bem, os pré-socráticos, como já disse, nós já falamos que são aqueles que partem da análise da natureza. Quando surge Sócrates, ele parte de uma ideia de que a investigação das coisas do mundo, elas se tornam quase que banais em relação à análise humana, tá? Ou seja, é muito mais importante você conhecer a si mesmo, conhecer o homem, do que tentar desvendar as origens do mundo e da natureza. Sócrates desvia toda aquela análise que os pré-socráticos estavam voltados para a natureza, ele desvia para o homem. Por isso, a sua filosofia é chamada de filosofia antropológica. Tá? Por quê? É uma filosofia voltada para o estudo do homem. Tá? Então, a partir de Sócrates, inicia uma análise filosófica colocando o homem no centro das discussões. Mas como assim o homem no centro das discussões? Pessoal, veja bem. No reino animal, todas as espécies elas se comportam da mesma maneira, tá? Durante milhares, podemos dizer assim, durante milhares de anos. Uma colmeia de abelha sempre será uma colmeia. Qualquer agrupamento de animais, eles vão se organizar da mesma maneira, independente do tempo e do espaço. Mas o homem não. Os homens eles se organizam de forma diferente. As tribos se organizam de forma diferente, as culturas elas se assimilam de forma diferente, né? Os homens, existem uns que são mais calmos,
outros que são mais violentos, outros que são mais depressivos, não colocando obviamente uma questão patológica aí, tá, pessoal? Mas existe o ciúme, existe a violência, existe o perdão, existe o... enfim. E o que é que explica isso? O que é que vai explicar que algumas pessoas se comportam diferente das outras? Sócrates, então, começa a levantar abordagens dessa maneira. O que é o bem, o que é o mal, o que é a amizade, o que é o amor, o que é o respeito, como as pessoas devem se comportar. Então perceba que aquela discussão que havia em relação à natureza, em relação sobre a origem do mundo, do universo, ela começa a ser gradativamente, tá, pessoal, sendo substituída por indagações humanas a respeito dos aspectos humanos, de quem é o homem, por que o homem é dessa maneira, tá? Então, a gente pode dizer que Sócrates, nesse sentido, ele vai promover um corte epistemológico, uma transação de que a filosofia que estava voltada para a natureza, para o cosmos, a cosmologia, será gradativamente substituída ali por uma filosofia antropológica, por indagações humanas. Agora o homem é o centro.